Do barulho ao silêncio, a grande travessia da alma. A vida cristã é feita de ritmos. Antes da glória, há o deserto. Antes da ressurreição, há a cruz. O ciclo que começa no carnaval e termina no Corpus Christi não é um calendário de eventos, é um caminho para a alma. Carnaval e quarta-feira de cinzas. Muito antes de ser o que conhecemos hoje, o carnaval nasceu ao redor de um tempo sagrado. A igreja estruturou a quaresma, um período de jejum, penitência e preparação para a Páscoa. E os dias anteriores acabaram se tornando o oposto disso, uma despedida. A própria palavra já dizia: carne vale, adeus à carne. Era o último momento antes da renúncia. Isso não significa que a igreja tenha aprovado os excessos. Ela definiu o tempo de recolhimento. O homem transformou o que vinha antes em festa, em barulho, em distração. Mas quando a festa acaba, a verdade aparece. Na quarta-feira de cinzas, a máscara cai. Tu és pó, e ao pó retornarás. Gênesis 3:19. E é o início de uma pergunta silenciosa. O que em você precisa morrer para que algo novo possa nascer? Quaresma e a abstinência. Depois do barulho, começa o deserto. A quaresma dura 40 dias e na Bíblia, o número 40 sempre fala de preparação. Foram 40 anos no deserto e 40 dias de jejum de Jesus antes de iniciar sua missão. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4:2. Mas o jejum não é sobre comida, é sobre direção. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Alerta João 6:27. A abstinência de carne nas sextas-feiras não é uma regra vazia. A sexta-feira é o dia da morte de Cristo. É um dia de memória e de respeito. Antigamente, a carne era alimento de festa. Ao deixá-lo, o fiel escolhia a simplicidade. Hoje, a igreja convida a ir além. Não só deixar de comer, mas transformar isso em caridade, porque o verdadeiro jejum não tira apenas do prato, ele transforma o coração. Domingo de Ramos. A quaresma caminha para o seu momento mais intenso e tudo começa com uma celebração. Jesus entra em Jerusalém e o povo o aclama como rei. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 21:9. Ele não entra em um cavalo de guerra, ele entra montado em um jumentinho. Naquele tempo, o cavalo representava poder, guerra e conquista. O jumento representava paz, humildade e serviço. Ele não veio para dominar, veio para se entregar. E aquela mesma multidão que grita Hosana, poucos dias depois pediria a sua morte. Semana Santa. A partir daqui, a história desacelera e cada dia passa a ter um significado profundo. Esse é o momento chamado de Tríduo Pascual, mas de forma simples, são 3 dias que contam a parte mais importante da fé cristã. Quinta-feira, tudo começa com uma refeição. Jesus está com seus amigos e sabe que aquela é a última noite. Ele pega o pão, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Lucas 22:19. Então faz algo inesperado. Ele se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Naquele tempo, lavar os pés era tarefa de servo. Jesus mostra que amar é servir. E vem o segundo dia, a sexta-feira. Jesus é julgado, condenado e crucificado. A sexta-feira é o dia mais silencioso da fé cristã. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. E então está consumado. João 19:30. Parece o fim, mas ainda não é. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras.
Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E vem o terceiro dia, sábado. O sábado é o dia mais difícil de entender, porque nada acontece. Jesus está no sepulcro. Os discípulos estão perdidos e o mundo em silêncio. É o tempo da espera. É aquele momento da vida em que tudo parece parado e Deus parece ausente. Mas vem a Páscoa. Mas o silêncio não é o fim. Ele não está aqui porque ressuscitou, como havia dito. Mateus 28:6. A palavra Páscoa significa passagem da morte para a vida, do fim para o recomeço. Sem a ressurreição, tudo isso seria apenas uma história de sofrimento, mas com ela tudo ganha sentido. Corpus Christi. E depois de tudo isso, a fé não ficou no passado. Ela saiu da igreja e foi para as ruas. Corpus Christi celebra algo simples e profundo, que aquele pão da última ceia continua presente. Isto é o meu corpo dado por vós. Lucas 22:19. É a fé que caminha no meio das pessoas, no meio da vida. Não é sobre tradição, não é sobre datas, é sobre amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A cruz não foi o fim, foi a prova. A ressurreição foi o convite, um convite para recomeçar, um convite para viver. A reforma da alma. Essa jornada não é apenas sobre datas, é sobre dentro. Do barulho ao silêncio, da pressa à pausa, da distração ao encontro. Deus não mudou o calendário, Ele nos chamou para mudar o coração. A cruz revela o que precisa morrer em nós, o orgulho, o excesso, o que nos afasta da vida, o que nos afasta de Deus. O silêncio do sábado nos ensina a esperar, mesmo quando não entendemos. E a ressurreição mostra que sempre existe um recomeço, que aquilo que parecia perdido pode ser restaurado, que a vida pode nascer de novo por dentro. Esse tempo não termina na Páscoa, ele continua em cada escolha, em cada renúncia, em cada gesto de amor, em cada passo de fé. Porque a verdadeira transformação não acontece ao redor, ela acontece na alma. Jesus ama você. Foi por você que Ele morreu na cruz. Se essa mensagem fala com você, no seu coração, caminhe com a gente. Se inscreva no canal.